O tema de hoje é quase um assim diz o Senhor. Então vem comigo. Tema de hoje. Vamos lá? Eu estarei com você. Palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Leitura do livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Acompanhem comigo, estou lendo nesse trecho pela Nova Versão Internacional. Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Mais uma vez, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Note duas vezes Deus dizendo de como você vai ser bem-sucedido. E ele continua dizendo: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Amém, amém. Vamos nos situar primeiro no texto. Esse texto é um momento de grande tensão e grande apreensão. Porque tudo no ambiente em que esse texto foi dito está em transição, menos Deus. Deus é a única coisa sólida, o algo sólido nesse momento apenas é o Senhor. Por quê? O povo estaria mudando de uma vida nômade para se estabelecer em um outro país. Nós estamos naquele tempo histórico, depois, no final dos 40 anos que esse povo viveu em acampamento, de acampamento em acampamento no deserto, morando no deserto. Essa geração que está ouvindo isso, nasceu no deserto. Então, era um novo começo. E tudo que é um novo começo é assustador. Você pode trazer isso para a sua vida? Tudo que é um novo começo é assustador, porque você não sabe o que virá. Você não sabe como serão as coisas que você vai enfrentar. Se pensarmos nesse povo, eles estavam voltando para uma terra que antigamente era deles. Essa terra havia sido dada aos seus antepassados, aos seus patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Aquela era a terra deles. Eles estavam voltando para casa, mas nunca estiveram lá. Porque foram seus pais, os seus ancestrais, que foram propriedades daquela terra, mas há 400 anos atrás. Esse grupo não tinha memória nenhuma do que era aquilo para onde eles estavam indo, embora soubessem que era deles. O futuro deles agora estava na mão de um novo líder, Josué. E que difícil foi ser Josué nesse momento, porque ele tinha que substituir um grande líder, que não é qualquer um, talvez um dos maiores líderes que esse mundo já viu, um homem chamado Moisés. É interessante você notar o tamanho de Moisés. Porque Deus mesmo diz que com qualquer profeta, Deus falava em sonhos e visões, mas não com Moisés.
E ele fala assim: Moisés, o meu servo, eu falo com ele face a face. Esse era Moisés. Moisés era outra categoria de pessoa. Moisés, Deus revelava para Moisés coisas que ele não revelou para ninguém. Era para Moisés. Moisés tinha tal experiência com Deus e foi tão tremendamente usado por Deus. Imagine, um homem que simplesmente, como os homens do passado que carregavam a sua vara, seu cajado, seu bastão, simplesmente carregava aquilo como um marco da sua história, e Deus usa exatamente este marco da vida e da história de Moisés. O homem estende a mão, toca no mar, um mar inteiro se abre diante dele. As águas recuam diante daquele homem, Moisés, porque Deus estava com ele. Foi Moisés que orou e desceu pão do céu. O povo tinha alimento no deserto, um alimento que ninguém viu, apenas aquele povo experimentou. Moisés tocou em águas que eram amargas e elas se tornaram salubres. Foi sob a liderança de Moisés que Deus caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto, e à noite, para aquecer o povo do frio do deserto, havia ali uma coluna de fogo. Durante o dia, para conter o calor do deserto, havia uma nuvem sobre eles. Tudo isso debaixo da liderança de Moisés. Uma peste surgiu no meio do povo. Moisés faz aquela serpente de bronze, e quem olhava para ela era curado. Tudo isso através desse nome, Moisés. Aliás, Moisés tem um detalhe a mais. Deus revelou o seu nome a Moisés. Foi para Moisés que ele diz: eu sou o que eu sou. Jeová, Yahvé, isso é o que Deus é. Tudo que eles sabiam, esse povo que sabiam acerca de Deus, eles tinham aprendido com Moisés. O problema agora é que Moisés subiu numa montanha e nunca mais voltou de lá. Ele já era velho, 120 anos, se não me engano. Ele vai para uma montanha, lá ele morre. A Bíblia diz que os próprios anjos de Deus o enterraram, nunca se encontrou o seu corpo. E o povo, quando soube da morte de Moisés, chorou. O pensamento era: o que vai ser de nós agora sem o Moisés? Como é que a gente vai continuar sem o Moisés? E Deus anuncia, eu pulei esse texto, no versículo 2 do texto que nós lemos, Deus começa esse diálogo dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Aquele povo chorou em voz alta, os dias foram amargos, os dias viraram semanas, as semanas viraram um mês. 30 dias e aquele povo chora. Interessante, quase lá. E Moisés morreu. 40 anos de deserto. Quando chegaram no limite, Moisés chegou a ver a terra prometida. A terra está ali, mas Moisés já era velho demais para ser esse líder. Um outro líder ia surgir no lugar dele, que foi Josué. Quase lá. E Moisés morreu. Aprenda uma coisa. Quando você está quase lá, é que talvez os maiores desafios e os maiores problemas que você vai enfrentar é quando você está quase lá. Quando você está quase lá na sua terra prometida, é nesse momento que você talvez mais perde ou mais tem falta de algumas coisas. São momentos de mudanças drásticas na sua vida, quando você está quase lá. Guarda isso. Moisés, meu servo, está morto, agora chega, para de chorar. Josué capítulo 1, versículo 5 disse: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Tema de hoje: eu estarei com você, eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Vocês não percebem alguma coisa que está mudando? Quando as coisas ao redor, queridos, estão mudando, mudança é assustador, mudança nos desestabiliza. Mudanças na nossa vida traz ansiedade. Mudança na nossa vida traz tensão. Mudança traz estresse também. Por isso,
É no meio da mudança que você precisa ter fé. É no meio da mudança. Ter fé porque você não tem mais fatos para se firmar. Todos os seus fatos ficaram no passado. Na mudança você precisa crer, por quê? Porque você não consegue ver. E quando você não sabe, não tem certeza, não consegue ver, você precisa de fé, porque a fé, diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que eu espero, mas eu não estou vendo. Eu preciso ter fé para me mover para um futuro que eu não posso ver. Aquele povo sabia muito bem como viver num deserto. Mas eles não sabiam plantar e colher na terra prometida. Aquele povo sabia fazer recuar os nômades que tentaram invadir o seu acampamento. Mas eles não sabiam combater os povos que agora tinham tomado posse daquelas terras que antes eram dos seus pais. Eles não tinham experiências para isso. Por isso, isso serve para nós. Quando todas as coisas estão mudando ao seu redor, sua fé se torna imprescindível. Quando a vida está desestabilizada, você precisa de fé. Eles não tinham mais Moisés agora, mas eles tinham a Deus. Esse é o ponto. Tudo aquilo que você se apoiava se foi. Agora, só sobrou o quê? Só sobrou Deus. Esse é o ponto. E Deus está dizendo, assim como eu fui, eu vou ser. Tudo ali estava em mudança, o território era outro, seu líder seria outro, a situação era outra, mas Deus era o mesmo. Quando tudo ao seu redor estiver desestabilizado, meu irmão, minha irmã, quando tudo estiver em mudança, deixe-me te lembrar algo, Deus continua o mesmo. Ele diz, eu sou o que eu sou, eu não mudo, esse é o seu Deus. Você está num novo emprego, Ele é o mesmo. Você está numa nova casa, Ele é o mesmo. Você está vivendo um momento diferente da sua vida, Ele é o mesmo. Mas ainda foi algo trágico, eu estou passando por um divórcio, Deus é o mesmo. Alguém que você amava muito morreu, Deus continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo. Você está numa nova luta na sua vida, Ele está dizendo, eu sou o mesmo, eu não mudei. As coisas ao redor da gente estão mudando, mas Deus está dizendo, eu não mudei. Eu sou quem eu sou. Não importa o momento que você está vivendo, Ele está dizendo, eu sou o mesmo. Não importa quem morreu no deserto, não importa, vamos pegar para nós aqui, quem te traiu, não importa a situação financeira que você está, o diagnóstico que o médico te passou, Deus está te dizendo, eu sou o mesmo. Eu não mudei, eu não mudei. Essa é a promessa, é o espírito desse texto que nós lemos. Nada como uma promessa revelada para você, bem na hora que você está precisando de uma. Então, se você está com o coração aberto, Deus está falando com você hoje, eu sou o mesmo para você. Eu sou o mesmo para você, eu não estou mudando. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué tinha que assumir uma responsabilidade enorme. Ele era o auxiliar do Moisés, ele era o aprendiz ali do Moisés. Mas é bem diferente você ser o auxiliar de ser o líder principal. Ele sabia que agora as coisas estavam sobre ele. A obra que ele tinha que fazer é uma obra muito maior do que qualquer obra que ele já tinha feito na vida dele. Por isso, meu irmão, você precisa ter uma obra maior do que você para exercitar a sua fé. De tempo em tempo, Deus vai colocar essas obras maiores na vida da gente para a gente enfrentar. Quando você tiver uma obra, um sonho, um propósito que é maior do que você, então você vai experimentar o que é ter uma vida de fé. Porque você precisa muitas vezes de algo na sua vida que te leve a cair de joelhos, que te leve a orar diante de Deus, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu vou morrer. Eu não tenho em quem me firmar. É por isso que Deus diz para você, Josué capítulo 1, versículo 6, seja forte e corajoso. Você não precisa de coragem para fazer o que você sabe fazer. Você não precisa, já sabe. Você não precisa de coragem para saber fazer o que você já sabe fazer, o que você está fazendo.
na verdade, é necessário a gente ter medo para ter coragem. Quando você tem medo, é a sua chance de ter coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você vai adiante apesar do medo. Coragem você precisa para o desconhecido. Coragem você precisa quando você vai caminhar por um caminho que você nunca caminhou antes. Aí você precisa de coragem. Agora, é interessante, seja forte e corajoso. É um mandamento. Deus manda isso, Deus ordena isso. Não é uma sugestão, não é uma ideia. No caso deles, ali de Israel, ou você é forte e corajoso, ou você não vai sobreviver. O momento agora é outro. É interessante, há momentos na vida da gente em que Deus nos coloca em lugares assim, onde você não tem escolha. São momentos em que a gente tem que enfrentar. Não há escolha. A vida é assim. Talvez você passe por uma situação de viuvez. Que trágico. Momento para você fazer como esse povo que por 30 dias choraram. Alguns levam meses chorando, passando pelo luto. Tudo aquilo vai mexendo com você, mas a pergunta que fica é: o que será de mim? O que será de nós? Como que vamos enfrentar essa nova fase da vida? Há coisas na vida da gente que a gente tem que enfrentar e a gente não tem escolha. É por isso que Deus chega e fala: acorda, seja forte e corajoso, senão você vai morrer junto. É um momento diferente. Mas é que eu queria voltar para o texto. No texto ele fala bastante da terra prometida. A terra prometida, eles sabiam que era a terra que era de seus pais. Foi prometida aos seus pais. Seus pais tomaram, digo, seus antepassados. Tomaram posse daquela terra. Mas na época de Jacó, saíram de lá e foram para o Egito por causa de uma seca. E nunca mais voltaram para lá. 400 anos depois, esse povo está indo de novo tomar posse da terra que era deles. Só que agora essa terra estava possuída por outros povos. Eles sabiam que viriam lutas, que viriam momentos difíceis. Agora, a terra prometida, irmãos, era só um atrativo. Era algo maravilhoso, claro. Para quem morava no deserto, morou 40 anos no deserto, saber que tinha uma terra com abundância de terras produtivas, onde eles poderiam ter ali seu gado, suas plantações, era um sonho para eles. Mas a promessa de Deus para eles era maior do que a terra. Sabe qual era a promessa de Deus para eles? A promessa de Deus para eles era a presença dEle. A promessa de Deus para ele era o seguinte: ter Deus do seu lado, essa é a sua maior promessa. A promessa era maior do que a terra prometida. A promessa de Deus era, tema de hoje, eu estarei com você. Essa era a promessa. Era melhor do que a terra. É aquilo que diz lá em Josué 1,5, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa era a promessa. Se vocês vão enfrentar situações difíceis, sim, vocês vão enfrentar situações difíceis, vocês vão ter que lutar, mas vai ser muito diferente eu estando com vocês. Deus está dizendo, essa é a minha promessa, eu irei com vocês. E eu pergunto para você agora, que está aqui hoje, qual é a sua luta nesse seu tempo? Quais lutas você está enfrentando nesse momento? O nosso Deus tem uma promessa para você, Ele está te dizendo, eu estarei com você. Essa é a promessa dEle. Deus te promete, eu estarei com você. Ele não te prometeu que você não vai ter crises da meia-idade. Ele não te prometeu isso. Crise da meia-idade faz parte da vida. Pensamos como é que será, como é se preparar para morrer? Como é se preparar para a velhice? São crises que nós humanos passamos. No momento que a vida fica mais gostosa, aprendam isso os mais novinhos. Momento mais gostoso da vida, por isso que existe o velho provérbio, a vida começa aos 40. É o momento mais gostoso. A gente já está estabelecido, a gente já sabe o que quer,
Nossa personalidade está mais formada. Normalmente estamos melhores financeiramente nesse período. Estamos mais estáveis. A hora que a gente fica bem na vida, a gente começa a olhar para o corpo e ver que a gente já não é mais o mesmo. E que a vida e a ampulheta já virou. E começa a contagem regressiva. É crise. Deus não prometeu que você não teria crise, mas Ele te prometeu uma coisa: eu estarei com você. É isso. Deus não prometeu que você não vai morrer. A vida é gostosa, mas a gente vai partir daqui. Mas Deus não prometeu que você não vai morrer, mas Ele prometeu algo: enquanto você estiver vivo, eu estarei com você. Ele não prometeu que você não vai ter problemas no casamento. Relacionamentos são difíceis. No entanto, mesmo nesses momentos difíceis, Ele está dizendo: eu estarei com você. Alguns de vocês tiveram problemas graves no casamento. Ele te deixou, ela te deixou, e Deus está dizendo: eu não vou te deixar. Ele pode te deixar, ela pode te deixar, eu não vou te deixar. Ele pode te esquecer, ela pode te esquecer, mas eu não me esquecerei de você. É o que Deus disse. Essa é a promessa dele. Não é porque Ele te deixou que Deus vai te deixar. Ele diz: não é isso. A presença de Deus vai continuar com você, mesmo quando você perde seu emprego. Presença de Deus continua com você. A grande promessa desse texto é presença de Deus, é Deus conosco. Deus está dizendo: eu estou com você. Eu estou com você lá na sua escola, eu estou com você lá na sua faculdade, eu estou com você lá no hospital, eu estou com você. Eu estou com você no seu relacionamento, quando você está indeciso, com crises, com pensamentos. Eu estou com você no seu trabalho. E, aliás, uma boa notícia para você: eu estou aqui, no meio da reunião da igreja. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Essa é a promessa de Deus para nós. Deus está te dizendo: eu não vou me esquecer de você. Até quando você fez algo errado, até quando você não seguiu, como se Deus estivesse falando, até quando você não seguiu o que eu te mandei, minha graça é maior do que tudo isso, e dentro de mim tem perdão. Quando você não conseguiu fazer o que eu te falei para conseguir, eu não abandono quem eu amo. Assim é o nosso Deus. Eu não vou te abandonar. Em Josué 1,8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Mas Deus pede agora para você uma prioridade. Ele fala: eu vou estar com você, eu vou fazer tudo isso para você, mas tem algo que eu estou te recomendando. Não esqueça do livro. Sua prioridade é meditar no meu livro dia e noite, o Senhor está dizendo, e obedecer o que eu estou te falando. Deus não quer ser amado somente pelo que Ele pode te dar. Deus quer ser amado pelo que Ele é. No momento da ceia aqui, o Rui disse isso muito claro aqui para nós. Você fica atrás dos presentes de Deus, quando você deveria desejar é presença de Deus. Deus não é um Papai Noel para quem você só fica fazendo pedido. Por isso, Deus quer purificar as suas intenções. Até porque, vamos ser sinceros, eu li isso muitos anos atrás, num livro de Charles Swindoll. Ele falava assim: vamos ser honestos, todos nós viemos para Jesus por puro egoísmo. A gente olhava para a nossa vida e estava vazia, queria algo que preenchesse. Egoísmo, eu estou resolvendo o meu problema. Alguns de vocês vieram para Deus porque precisavam de uma cura. Alguns de vocês vieram para Deus porque tinham um vazio dentro de vocês e correram para Deus. Outros vieram para Deus porque estavam com um baita problema familiar e buscou a ajuda do Senhor, e aí passou a conhecer o Senhor melhor. Enfim, todos nós viemos para Deus com um certo egoísmo, pensando só na gente. E Deus recebeu assim mesmo. Porque o amor dele é enorme. E Ele entende essas nossas coisas de criança. Mas, no entanto, Deus quer agora ir purificando as nossas intenções. E sabe como é que Ele faz isso? Pela sua palavra. Pela palavra dele, Ele vai purificar você.
À medida que você ouve, que você medita, que você lê a palavra do Senhor, essa palavra vai mudando a sua mente e seu coração, vai retrabalhando os seus pensamentos. Efésios 5:26 diz assim, que Jesus, tendo purificado a igreja por meio da lavagem de água pela palavra, a palavra faz isso com a gente. Em João 15:3, Jesus fala para os seus discípulos: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado com vocês. A palavra de Deus, ela vai limpando nossas intenções, purificando a vida da gente. Deus não pode te dar as bênçãos dele, muitas vezes, quando existem coisas erradas no seu coração. Eu te explico isso. Deus quer te dar riquezas, mas antes você tem que perder o amor ao dinheiro, porque senão a própria bênção dele iria corromper você. Ah, pastor, eu não tenho amor ao dinheiro. É mesmo? Quanto que você investe na vida de missionários? Quanto que você investe em obras sociais? Quanto que você contribui com a sua igreja? Quanto que você ajuda gente pobre e necessitada? Ou você gasta todo o seu salário com você mesmo? Então, se Deus te der mais, você só vai gastar mais com você mesmo. Deus não pode te dar riqueza se você for desorganizado. Por isso que ele fala: medita na minha palavra. Leia o livro de Provérbios, você vai aprender a ser organizado ali. Você vai aprender a fazer conta, se organizar, a ajustar a sua vida. Deus não pode te dar riqueza se você não é generoso. A Bíblia diz assim, em Provérbios 11:25, o generoso prosperará. Note, não é o próspero que é generoso. Ah, quando eu tiver bastante, então eu vou fazer. Não. Ou você começa a fazer agora, enquanto você está duro mesmo, você está apertado, e você vê que tem gente mais dura que você, mais apertada que você, e você ajuda, ou você não mudou teu coração. Eu não entendo como algumas pessoas veem pessoas pedintes nas ruas, gente na rua que é claramente necessitado. Eu estava com meu filho ontem, uma mocinha, mais nova que meu filho, na rua vendendo balinha. Eu a chamei, claro, falei: quanto que custa? Eu sempre valorizo o trabalho dela. Quanto custa? Não, custa 2. Eu quero te dar 10, está aqui. E ela agradeceu tanto. E eu disse ali com meu filho, ele falou: é isso aí, pai. Porque ela não queria estar aqui. Pleno sábado à noite, uma menina, talvez uns 18, 19, 20 anos de idade, na rua vendendo balinha, ela não queria estar. Se ela está ali é por necessidade. Então vamos repartir o que nós temos. Você precisa, meu irmão, aprender a andar na palavra de Deus antes de entrar na terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Deus disse para eles, falou: medita na minha palavra. Vai meditar no que eu tenho ensinado para vocês. Aprenda, meu irmão, antes de entrar na sua terra prometida, de ser grato a Deus. Aprenda a ser generoso. Aprenda a ser perdoador e a não carregar um coração pesado, cheio de mágoa. Aprenda a viver o evangelho. Aprenda a falar do amor de Jesus para as pessoas. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser um adorador, mesmo quando você ainda está doente, mesmo quando você ainda está passando por apertos financeiros, mesmo que você esteja desempregado. É gente assim que herda a terra prometida. É gente que trabalhou isso no coração. É uma prioridade você ter o seu momento devocional. Se você não sabe o que eu me refiro a momento devocional, é um momento de devoção, seu para com Deus. Momento em que você canta para Deus, momento em que você lê as Escrituras, momento em que você ora, momento de comunhão com Deus, fora esse culto aqui de domingo. Eu acho que a maioria das pessoas não tem um momento devocional. Vamos lá, igreja, eu estou falando com vocês, não estou falando com os que estão de fora, não. A maioria das pessoas não tem um momento diário de leitura bíblica, de oração, ou um momento de adoração, só fazem isso aqui na reunião da igreja. E eu não estou falando de novos na fé, eu não estou falando de gente que é só um frequentador esporádico aqui da igreja, eu estou falando de crente velho mesmo, de você, que já tem mais de 10 anos de igreja, crente velho que muitas vezes vive à beira de ser um desviado do evangelho. Você precisa, meu irmão, ter um coração aberto para Deus. Você precisa se alimentar do Senhor. Para de ficar correndo atrás de coisas. Coisas não preenchem você. Coisas não te preenchem. Você pode ter um grande desejo por algo, mas assim que você conquista, passado um tempo, você sabe que aquilo já não preenche mais você. Porque as coisas são assim.
Para de ficar só desejando riqueza. Eu já sei de gente rica que se matou por tédio, porque a vida estava um caos. E você querendo ser rico. Então, o que preenche você é a presença de Deus. Você não precisa ficar correndo atrás de coisas. Olha esse texto comigo. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, palavras do nosso Mestre Jesus. Ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Deus não tem dificuldade nenhuma de abençoar você. Dele é toda a riqueza, todo ouro e toda prata pertence a Ele. Ele dá a quem Ele quer. Deus pode suprir sua necessidade assim. Deus pode te dar casa, o que você precisar Ele pode te dar, porque Ele é o Deus assim, e Ele é generoso, mas não são coisas que vão preencher você. É o que Deus está dizendo para o povo: eu vou dar uma terra prometida para vocês, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Lá em Deuteronômio ele fala: e quando vocês entrarem nessa terra prometida e edificarem boas casas, Deus está prometendo boas casas para o seu povo, gado abundante. Ele fala: não te esqueças do Senhor, o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Sua riqueza não veio do seu mérito, sua riqueza não veio do seu trabalho, sua riqueza veio por causa da bênção de Deus na sua vida. Então é Ele que você tem que procurar, é comunhão com Ele que você precisa ter. Busque em primeiro o reino de Deus. Faz isso de manhã no seu dia, levanta pela manhã, vai ter um tempo de palavra de Deus, vai ter um tempo de deixar a palavra encher no teu coração, vai meditar nas escrituras sagradas, vai ser sábio, vai se preparar para o seu dia. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente se você fizer isso. Último texto que eu quero ler, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Ainda no livro de Josué, o último texto que eu quero ler, o versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Promessa de Deus para nós. Meu irmão, você precisa de uma devocional que te firme no seu dia, porque as coisas ao seu redor estão instáveis e você precisa de algo sólido, algo firme. Devocional tem que ser o seu café da manhã. E tem mais. Devocional é uma coisa que você faz sozinho. Talvez você até possa perguntar: Anésio, você ora com a sua esposa de manhã? Eu falo: não. Uai, por que não? É porque ela precisa ter o momento dela. E se ela for reclamar com Deus sobre mim, como é que fica? Ela precisa ter o tempo dela, não é? Tenho certeza que ela tem um monte de coisa para falar. Então, ela precisa ter o tempo dela. Você precisa ter o seu tempo. Você precisa ter o seu tempo de ouvir a palavra de Deus. Pensa que quanto nessa semana você passou ouvindo tantas outras coisas e não dedicou sequer algum tempo ouvindo um ensino da palavra, alguma coisa para preencher esse vazio, teu coração. É isso que vai fortalecer a tua vida. Irmão, mas você não vai conseguir ter esse tempo diário se você não entender o valor disso. Quando uma pessoa, por exemplo, entende o valor que ela precisa para fazer exercício, eu vejo no meu condomínio, por exemplo, um senhor, de manhãzinha, bem de manhãzinha, pode estar frio, pode estar calor, está lá aquele homem andando, olhando o tamanho da barriga dele, olhando a idade dele. Eu tenho certeza que foi o médico dele que deve ter falado para ele: ou você faz isso ou você morre. Então ele decidiu. Agora ele entendeu o valor. Mas nota, tem gente que tem esse valor de exercício e pode estar sol, pode estar chuva, ele está lá na academia, ou ele está correndo, ele está se exercitando, porque ele entendeu a importância daquilo na vida dele. Você não vai conseguir ter um tempo diário com Deus se isso não for importante para você, se ainda você não compreendeu a importância que tem isso. O que a Bíblia diz é que se você fizer isso, se você meditar na sua lei dia e noite,
Você vai experimentar algo chamado presença de Deus. Deus todo dia com você. Aquela sensação de que tem alguém com você te acompanhando. Não é seu amigo imaginário, é seu amigo real. É o próprio Deus que está ali com você. Ele vai te orientar nos teus caminhos. Ele vai mostrar as decisões que você tem que tomar. Você vai perceber a paz dele quando você faz coisa certa. Você vai perceber que você não tem paz nos caminhos em que você não deve ir. E o que a Bíblia diz, tudo quanto você fizer prosperará. É o que a palavra de Deus diz para nós. Deixe-me orar por você nesse momento. Pai, eu oro pelo meu irmão e a minha irmã, que nessa manhã foi tocado pelo Senhor, percebendo que precisa estar mais perto do Senhor, conversar com o Senhor, se tornar o teu amigo, ter uma relação com o Senhor, acordar pelas manhãs e ter aquele tempo de estudo da tua palavra, e sair daquele momento com paz, paz no coração, mente estável. As preocupações ficaram pequenas diante da grandeza do nosso Deus. Nossos inimigos já são derrotados por causa da grandeza do nosso Deus. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que seja assim na vida do meu irmão e da minha irmã. Que desde hoje em diante tenham uma semana de paz, de tempo com o Senhor, de coração aberto para ouvir a tua voz. Seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao Senhor toda a glória. A Ele.